Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de novo no canal depois de algum tempo para falar para vocês sobre a minha redação do Enem 2020. Eu vou lê-la junto com vocês e fazer uma breve análise sobre o que eu achei, sobre quais são os principais pontos ainda que eu preciso melhorar para chegar na nota máxima. E vou fazer tudo isso junto com vocês. Então, se vocês querem saber mais do que eu achei, das minhas principais considerações acerca do meu texto, fica comigo até o final, tá bom? Roda a vinheta! Então, gente, como prometido, vou fazer para vocês aqui uma breve análise sobre o meu texto, vou lê-lo junto com vocês e durante a leitura eu vou fazer aqui considerações sobre o que eu poderia melhorar, sobre cada parágrafo, sobre dar um breve resumo do que eu fiz para vocês entenderem melhor, certo? E eu vou fazer isso junto com vocês. Então, para começar, dá o like, se inscreve no canal, me ajuda aí a crescer, tá bom? A crescer aqui a minha produção de conteúdo no YouTube, tá certo? Isso me ajuda demais. E muito obrigado para quem já me acompanha, tá bom? Sou muito grata a vocês. O que precisar, você já sabe que pode contar, tá bom? E eu estou aqui para tudo, tá certo? Então, vou ler meu texto junto com vocês, para vocês terem uma breve noção sobre o que eu achei, sobre o que eu abordei, né? E é isso. Então, vamos lá à leitura do texto. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em sua obra Sociedade do Cansaço, argumenta que o homem pós-moderno é pautado em uma lógica de excesso de produtividade e comprometimento, fato esse que promove a desvalorização do bem-estar psicossocial. Analogamente, é perceptível a aplicabilidade desse pensamento na realidade brasileira odierna, uma vez que o aparato mental do indivíduo é relativizado em prol da manutenção de estigmas econômicos e sociais. Desse modo, faz-se premente analisar os aspectos relevantes à permanência de tal óbice em âmbito nacional. Então, basicamente, o que foi que eu falei aqui nesse parágrafo? Eu falei sobre a teoria do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, né? Que ele justamente trata sobre esse ideal de progresso, de produtividade, do ser humano se doar ao seu trabalho, ao seu estudo, e acaba desvalorizando aí a questão mental, a sua saúde, né? Isso provoca aí a perda do bem-estar, né? Acaba provocando aí o surgimento de estigmas, de preconceitos, né? E justamente eu fiz uma analogia com a minha tese, né? Onde eu comparei a realidade brasileira a esse pensamento, né? Que é muito condizente aí com o que acontece hoje no Brasil, que os brasileiros hoje estão se doando muito, né, ao seu trabalho, ao seu estudo, e acaba esquecendo aí de se cuidar, de ter acesso aí às terapias, né, de poder se autoconhecer mais. Eu acredito que isso foi uma abordagem muito legal para esse tema, e eu não tenho o que falar do meu primeiro parágrafo, né. E daí eu fiz o desfecho, né? Falando desse modo, faz-se premente analisar os aspectos relevantes à permanência de tal óbice, fazendo aí um paradigma aí com o meu desenvolvimento, que realmente é importante analisar, é importante a gente saber as causas do problema, para saber como agir da melhor forma para evitar que esse problema aconteça de novo aí durante muito tempo, né? Então agora eu vou para o meu desenvolvimento, para a gente analisar melhor como foi aí, tá certo? Em primeiro plano, é factual pontuar a importância da conservação da saúde psicológica e física do ser humano, levando em consideração o aprimoramento da cidadania e a promoção do respeito aos direitos humanos. Consoante o filósofo prussiano Karl Marx, o trabalho é parte constitutiva do indivíduo, na medida em que ele exerce seu poder de transformação sobre a natureza. Não obstante esse conceito, destoa-se do contexto brasileiro contemporâneo, haja visto que o dinamismo da vida social impõe um aumento da proatividade do trabalhador, visando apenas a acumulação de capital. Nessa perspectiva, é desconsiderada a esfera psíquica do ser, ocasionando a construção de preconcepções acerca da incidência de doenças mentais no Brasil. Então, o que eu falei nesse parágrafo? Eu falei que é de suma importância preservar a saúde física e psicológica do indivíduo, né? E que realmente, aí eu citei Karl Marx porque eu fiz uma analogia ao meu primeiro argumento, né, que foi sobre os fatores econômicos, como a economia ela interfere nesse surgimento dos estigmas, no surgimento de preconcepções, de preconceitos. Então, justamente fiz
é uma analogia falando que o trabalho ele era para ser parte constitutiva do ser humano, era para humanizar o ser humano de alguma forma. E ao invés de humanizar, ele desumaniza o ser humano na medida em que ele faz que o indivíduo se transforme em uma máquina de produtividade, de comprometimento, e esqueça de si mesmo, esqueça que tem uma vida além disso, que nada gira em torno disso e que ele deve viver e se cuidar sempre para ter o seu bem-estar, para sempre se manter bem, e é isso que importa, né? O nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, e é isso. E evitar que aconteçam transtornos mentais como a depressão, como a depressão, anorexia, bulimia e vários outros transtornos mentais, ocasionando aí suicídio, né? E é muito importante a gente debater sobre isso mesmo. Só que uma ressalva que eu tenho a fazer desse parágrafo é que eu realmente falei tanto da economia, né? Acabei falando aí no meu tópico frasal sobre a importância da conservação da saúde e depois já falo sobre a economia, então acabou ficando algo desconexo, né? Que eu falo aí sobre a importância e depois já vou para a economia, então ficou algo bem desconexo. E eu só comecei a falar mesmo sobre o tema, sobre a estigmatização, a partir, eu acredito, da penúltima linha ou da antepenúltima linha do meu parágrafo. Isso realmente eu acredito que tenha aí prejudicado me prejudicado aí na competência 3, né? Que é a competência que aborda a forma de abordagem do tema, de interpretação de dados, de fatos e a progressão textual. Acredito que eu tive um erro de progressão textual, porque eu só citei aí realmente o tema no antepenúltimo parágrafo. Então, isso realmente eu acredito que deve ter me pegado um pouco, né? E foi isso, além de alguns errinhos aí de gramática, de repetição de palavras, né? Que eu repeti humanos e humanos, aqui direitos humanos, saúde psicológica e física do ser humano, promoção do respeito aos direitos humanos. Então, realmente ficou aí meio, eu acredito, meio estranho o parágrafo, até para coerência também, não sei. Mas eu com certeza perdi ponto aqui na competência 1 e na 3, né? Por causa aí da minha progressão textual e da minha abordagem do tema, que ficou meio desconexa, né? Agora eu vou para o meu segundo parágrafo de desenvolvimento e o terceiro parágrafo da redação. Outro sim é válido salientar a questão educacional como causa inerente à manifestação da problemática. Sob tal ótica, infere-se que, por ser uma temática pouco discutida em âmbito escolar, a saúde mental ainda é bastante estereotipada pela maioria das pessoas, as quais minimizam a gravidade do aumento do número de cidadãos acometidos por doenças psíquicas. Destarte, cria-se um ambiente propício à emergência de preconceitos e estigmatizações quanto ao real significado de não se enquadrar em padrões impostos socialmente. Então, também acho que faltou um pouco de detalhamento aí nesse parágrafo, faltou eu abordar mais, detalhar mais como a educação ela interfere aí nessa temática da estigmatização. Acho que faltou um pouco detalhar, entendeu? E além disso, eu não citei nada, não fiz nenhuma referência à cultura pop, a livros, a filósofos, o que pode também ter me prejudicado na competência 2, que é a competência que analisa aí a referência a outras áreas do conhecimento, a bagagem sociocultural. Então eu acredito que isso pode ter me prejudicado na competência 2 também, né? Então é uma análise aqui individual, tá? Lógico que eu não sou nenhum perito nesse assunto, então é uma análise aí com base na minha experiência, nos Enems que eu fiz e na minha base que eu tenho também do ensino médio. Lógico que não é uma análise acadêmica, até porque eu não tenho propriedade também para falar sobre o assunto, mas é uma análise individual, é uma análise com base no que eu acho, na minha opinião e no meu conhecimento como um todo, que eu fui adquirindo aí ao longo da minha vida, tá certo? E foi isso. Acabei citando aí a educação, falei sobre a insuficiência, né? O fato das pessoas terem pouco acesso a esse tema e que acabam gerando preconceito, acaba relativizando aí a questão desse tema, minimizando aí a gravidade do problema. Então, foi isso que eu tratei basicamente nesse parágrafo.
E eu acredito que ficou meio raso, ficou meio superficial. Eu poderia ter detalhado mais o tema. E poderia ter feito uma alusão histórica, sociológica, filosófica, o que pode também ter me prejudicado na competência 2, né? Então, é isso, né? E agora eu vou ler a minha proposta de intervenção e analisar aqui com vocês. Diante da complexidade de tal celeuma, urge que o governo federal, na figura do Ministério da Educação, promova o livre debate entre estudantes e profissionais da saúde, por meio de palestras físicas ou plataformas audiovisuais, no intuito de mitigar pré-noções acerca de pessoas que sofrem com algum tipo de instabilidade psíquica ou emocional. Isso deverá ser feito por meio do redirecionamento de verbas estatais a tal propósito. Assim sendo, o Brasil não viverá futuramente conforme Byung-Chul Han tematiza em sua obra. Então, já fiz uma breve ligação com o primeiro parágrafo, citando Byung-Chul Han, o que é importante a gente fazer, né, nesse desfecho aí. E eu falei aqui do Ministério da Educação, que também deve atuar aí na promoção de palestras físicas, audiovisuais, plataformas audiovisuais, né? Falei do agente, né? Ministério da Educação, governo federal, né? Promove livre debate entre estudantes e profissionais da área, né? Por meio de plataformas, né? Que vai ser o meio modo, né? E falei a finalidade, no intuito de mitigar pré-noções, ou seja, estigmas, preconceitos, acerca de pessoas que sofrem algum tipo de instabilidade, para que a gente entenda, para que a gente saiba compreender essas pessoas e saiba ajudá-las de alguma forma. E é isso, gente. Eu falei que isso deve ser feito por meio do redirecionamento de verbas estatais, né? Por meio do Estado ele direcionar verbas para que sejam feitas as palestras. E é isso, tá bom? Foi basicamente isso o meu texto. E realmente são esses os pontos, né? A questão aí da gramática, do erro da repetição em algumas palavras, até erro de crase também eu posso ter tido, regência, concordância, ortografia. O erro aí na minha progressão textual, partes do meu texto ficaram meio desconexas, eu achei. E também não ter detalhado bastante no desenvolvimento, não ter citado aí, feito uma alusão histórica mais coerente com o tema. E a minha proposta de intervenção eu também não tenho nenhuma ressalva a fazer, né? Eu achei que ficou bem completa mesmo. Eu concordei com a minha nota. Vou deixar aqui para vocês as minhas notas, tá? Na competência 1 eu tirei 160. Na competência 2 eu tirei 180. Na competência 3 eu tirei 180. Na competência 4 eu tirei 200. E na competência 5 eu tirei 200. Totalizando aí 920. Então, realmente, eu concordei com a minha nota da competência 4 e da 5, porque eu acho que eu soube conectar bem o meu texto, fiz uma proposta de intervenção bem completa, e eu concordei com as minhas outras notas, porque faltou esse detalhamento, faltou essa conexão, faltou realmente citar mais, fazer mais analogias, e faltou aí também um cuidado aí com a gramática, com a regência, com a ortografia de algumas palavras, e evitar repetições. Então, basicamente foi isso. Então, espero que vocês tenham gostado aqui da minha análise. Espero que vocês se inscrevam no canal, me ajude aí a bater 300 inscritos. Já somos mais de 200 inscritos. Eu só tenho a agradecer a vocês. Então, muito obrigado, gente. E obrigado aí para quem já me acompanha. E em breve farei vídeos aqui para vocês. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, sugestões de vídeos para eu fazer para vocês, tá bom? E é isso. Muito obrigado aí, um beijo para vocês.